Ontem eu postei o vídeo sobre como nos dias de Noé, não é verdade? E o texto de Mateus. Só que no texto de Mateus, Mateus para por aí. Mateus fala sobre os dias de Noé e para por aí. Daí ele continua então na sua colocação escatológica. Mas Lucas faz diferente, eu quero ler com você. Lucas pega a mesma colocação de Mateus e ele expande. Ele diz assim no versículo, capítulo 17, versículo 26 de Lucas. Ele diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Mateus para por aqui. Lucas continua e ele diz, versículo 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Aí veja bem, verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Primeira coisa que eu quero observar com vocês, nessa reflexão, fechando o dia de hoje, é essa expressão de normalidade que Jesus dá aos dias de Noé e aos dias de Ló que antecederam o juízo. Jesus está dizendo o seguinte, olha, assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Ou seja, haverá toda uma normalidade, a vida estará fluindo de forma normal. Agora eu te pergunto, tá? É uma pergunta que eu gostaria que qualquer pós-tribulacionista respondesse, por gentileza. Se a igreja vai ser arrebatada no fim da grande tribulação, você acha que durante a grande tribulação a vida vai estar normal a esse ponto? As pessoas vão estar casando, dando-se em casamento, plantando, colhendo. A vida vai estar correndo normal, tranquila durante a grande tribulação. Você acha que isso é possível? Porque para você ser pós-tribulacionista, você tem que acreditar que a vida durante a grande tribulação vai ser normal. Porque a igreja só vai ser arrebatada no final da grande tribulação. E o Senhor Jesus disse que será como nos dias de Noé. As pessoas se casavam, davam-se em casamento, plantavam, colhiam, normalmente. E são palavras de Jesus. Eu acho que, pelo menos, a palavra de Jesus é a última palavra para todos nós, né? Porque se a palavra de Jesus não for a última, então não tem salvação para nós, né? E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será, olha bem, assim será também nos dias do Filho do Homem. Será da mesma forma. Ou seja, a única forma disso aqui se cumprir nos dias do Filho do Homem é com um arrebatamento pré-tribulacionista. Por quê? Porque sim, antes do arrebatamento pré-tribulacionista, aí sim, as pessoas estarão vivendo uma vida normal, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Aí sim, aí acontece o arrebatamento e então desemboca o juízo. Mas se o arrebatamento for depois da grande tribulação, não tem como esse texto se cumprir, porque as pessoas não estarão vivendo uma vida normal. Não haverá essa passividade, essa tranquilidade da pessoa se casar, dar-se em casamento. Uma vida normal, como se tudo estivesse caminhando normal. Não, haverá um caos absoluto, total na Terra. Inclusive com a possível queda de um cometa na Terra. A vida não estará normal. Então essa descrição de normalidade que Jesus passa aqui no livro de Mateus e no livro de Lucas, não bate com a teoria pós-tribulacionista. Tá? E no verso 28 ele diz, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Então, como se não bastasse, para não dizer, não, pastor, isso aí é uma força de expressão que Jesus está usando, é uma força de expressão. Não, para não parecer força de expressão, Lucas revela que ele expandiu o raciocínio. Tá? Mateus omitiu, mas Lucas revela isto. Então ele disse,
como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Ok? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, vida normal. Você acha que as pessoas faziam isso aqui nos dias de Ló durante a destruição de Sodoma e Gomorra? Durante o processo de destruição de Sodoma e Gomorra, será que as pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam? Claro que não. Porque a cidade estava em causa, estava em processo de destruição. Então a única forma das pessoas fazerem isso que está aqui é antes do evento acontecer. Portanto, as pessoas faziam tudo isto e está porque a vida estava normal. E então Ló foi tirado da cidade para que então o juízo começasse. E olha bem agora o que diz. Aí vem o verso 29 e diz assim, mas, porém, né? No entanto, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então, só choveu fogo do céu e enxofre depois que Ló saiu de Sodoma. Então, o Senhor Jesus está dizendo que será da mesma forma no dia do Filho do Homem, na manifestação do Filho do Homem. É a mesma coisa. Então, como que eu aplico isso aqui ao pós-tribulacionismo? De que maneira? Como que a vida estará tão normal a ponto das pessoas plantarem, comerem, beberem, comprarem, venderem, plantarem e edificarem? Não faz o menor sentido aplicar isso que Jesus disse a uma teoria pós-tribulacionista. Nenhum sentido. Tá? Mas para piorar a situação dos pós-tribulacionistas, vamos dar uma olhada, por exemplo, no que diz o texto, no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 15 em diante. O texto diz assim, já contando a história de Ló, o texto diz assim, e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Preste atenção no que eu estou lendo para vocês. Pega a sua Bíblia, acompanhe comigo. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Aí Jesus disse o quê? Será da mesma forma no dia do Filho do Homem. Verso 16, ele porém demorava-se e aqueles varões lhe pegaram pela mão. Olha bem, os anjos chegaram e estavam demorando demais, os anjos pegaram eles pela mão, e pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Até então não havia acontecido nada, nenhum juízo, nada. Porque olha bem o que diz o texto. Aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Aí Jó reclama um pouco, fala com o anjo, aí acontece o seguinte, versículo 21, e disse-lhes, aí o Jó pede para ir para uma cidade próxima, ao invés de ir para o monte. O anjo diz assim, verso 21, e disse-lhes, eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Então o anjo ia poupar a cidade que Jó escolheu, porque Jó ia para lá. Verso 22. Agora escute isto, gente. Pelo amor de Deus, escute isto. Verso 22, Gênesis 19, 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado ali. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar.
saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Ouça essas palavras do anjo do Senhor, que é uma manifestação de Cristo, uma teofania de Cristo no Velho Testamento. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Gente, olha, eu não estou aqui para mudar a convicção doutrinária de ninguém, mas quando a palavra de Jesus deixa de ser a última palavra para quem quer que seja, é porque esta pessoa cruzou uma linha que não tem mais volta. E a palavra de Jesus, para mim, é a última palavra, independente de qualquer coisa. A palavra de Jesus está acima da de Pedro, da de Paulo, da de João, da de qualquer outro escritor do Novo Testamento. Apesar de que há harmonia, não há nenhuma contradição na Bíblia. Estou dizendo isso apenas para grifar o fato de que a palavra de Jesus é a última palavra. Tá? Lucas 17, 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. Aí o anjo vira para Ló e diz assim, olha, rápido meu filho, você está demorando demais, rápido, porque eu não poderei fazer nada enquanto você não tiver a salvo, enquanto você não tiver chegado ali. Então, gente, esse texto por si só, hoje eu estava ali dentro daquela arca, fazendo toda essa filmagem que vocês estão acompanhando aí, eu estava dentro daquela arca, maravilhado, andando naquela arca de um lado para o outro, um prédio gigantesco, imaginando Noé com seus filhos e os seus, provavelmente seus funcionários, sinais de que Noé tinha muitos funcionários, era um homem próspero, um homem rico. É possível que ele não tenha feito tudo sozinho, mas enfim, isso não vem ao caso agora. O que eu quero dizer é que eu estava andando naquela arca, imaginando Noé com seus filhos, trabalhando por, sei lá, 100 e tantos anos, para erguer um monstro daquele, um prédio do tamanho de 6, 7 andares, uma coisa louca. Tem que ser um projeto divino. E eu olhando aquilo ali, por que todo aquele projeto, por que todo aquele trabalho? Simplesmente para salvar o justo do juízo. Simples assim. A arca tinha uma única função, salvar o justo do juízo que estava vindo sobre o ímpio. Porque a Bíblia diz que Noé era o único justo que foi achado naquela época. Diz que Noé era justo. Então Deus não ia jamais a trazer juízo sobre o justo por causa do ímpio, ou trazer o juízo sobre o ímpio e respingar sobre o justo. Este não é o caráter de Deus. As pessoas que lutam, trabalham contra o pré-tribulacionismo são pessoas que no fundo, com todo respeito, não quero aqui ofender ninguém, são pessoas que não conhecem de fato o caráter de Deus. Deus não é um Deus que julga o justo junto com o injusto, que julga o seu filho junto com o ímpio. Deus não é esse Deus. Deus é aquele que, enquanto as pragas caem sobre o Egito, ele protege o seu povo e livra o seu povo. Então, eu quero deixar mais esse raciocínio, encerrando o dia de hoje, como nos dias de Ló. Não se esqueça, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Ló. Tá? Enquanto Ló não estava em segurança em Zoar, o juízo não desceu sobre Sodoma e Gomorra. Então, se for diferente agora, a palavra de Jesus cai por terra. Para que a palavra de Jesus não caia por terra e permaneça, o arrebatamento da igreja tem que acontecer antes da grande tribulação. Tá bom? Que isso fortaleça a sua fé, que isso anime o seu coração, renove o seu gozo, renove o seu ânimo. Talvez você esteja passando aí por uma grande tribulação, por um grande aperto, uma grande dificuldade, talvez financeira, talvez de saúde, de família, eu não sei. Mas eu trago esta palavra até como um alento ao seu coração. Deus não te julgará junto com o ímpio. Você é filho de Deus, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus te poupará do momento da ira, do momento de julgamento que virá sobre o mundo. Tá bom? Alegre o teu coração, fortaleça a tua fé, porque o teu Deus te ama.
tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.